Para o pessoal entrar aí. Eu esqueci de avisar que estava caindo. O professor, Diga. ali o KS naquela fórmula, ela é aquele SY dividido por raiz de 3 vezes a área? Na real, SY é quanto ao cisalhamento. Tá, mas aquela fórmula força KS vezes aquele KS, a tensão resultante ao cisalhamento. É aquela Isso. forma de baixo ali, então 0,8 vezes a 0,8 tensão SUT. máxima. Isso aí. Tá, esse é o KS, beleza. Isso. Porque esse aqui seria para ele começar a escoar. Tá, entendi. Começar Começar. a escoar. E eu estou interessado, eu não quero que ele comece a escoar, eu quero que ele garanta o corte. Tem que ser uma força suficiente para garantir o corte. T maior que esse cara aqui, né? Certo. Esse 0,3 deve dar 0,67, se eu não estou enganado. Vou botar aqui 3 raiz quadrado. 1,7 inverso dele, isso aí, 0,57. Tem um bebê chorando aí. Iniciar. Não, entendi, professor. Usa então a tensão máxima de ruptura vezes aquele 0,8 ali. Isso. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Ué, deletei. Peraí. Agora vai. Aí. Isso. Então, se eu pegar raiz de 3, tá? E botar inverso, ele vai dar um fator de 0,577. Então, tem que ser no mínimo 577 vezes S1. Então, ele já utiliza 0,8 para ter uma segurança ali. Para ter um fator de segurança. Não. Beleza, entendi. Seria mais interessante, talvez até tenha, eu que não conheça, mas que já relacionasse com a folga, né? Nessa fórmula aqui, em algum lugar, colocar folga. Mas eu acho que isso é muito de material para material, né? De peça para peça, então acho que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer. Mas, enfim, a folga também entraria, né, de forma indireta nessa equação. Bom, aqui eu estou fazendo meu desenho de matriz e tal, a gente está falando da posição, né? Então, essa falta de centralização, certo? Vai gerar desgaste nas guias das ferramentas, vai gerar deflexão na prensa assimétrica, não simétrica, né? E eu posso ter problemas com a planicidade do produto, certo? Então, é necessário que o centro de gravidade da força no centro da ferramenta e a espiga, se a ferramenta tiver espiga, fixada no centro de gravidade da força. Como é que eu calculo o centro de gravidade da força? Bom, hoje em dia tu consegue calcular pelo CAD, tá? Até pelo AutoCAD, SolidWorks, enfim, você consegue utilizar. Mas o procedimento que se utiliza é o cálculo da linha de corte, certo? Da linha de corte. Então, é como você calculava o centro de massa, né? O baricentro de uma figura geométrica, certo? É feita uma tabelinha e calculado. Aqui faltam as coordenadas, né? Mas a gente pega o perímetro e o centroide do perímetro, dividido pelo somatório de todos os perímetros. Tá? Isso vai te dar o x barra. E o y barra, o perímetro vezes o y do perímetro, dividido pelo somatório de todos os perímetros. Isso aqui a gente faz no Excel, né? Vocês viram fazer? Depois a gente pode... Eu não tenho nenhum exemplo aqui disso aqui, mas a gente poderia fazer um teórico aí, um didático aí para ver. Tá? E aí, dividir isso por isso, enfim, encontra o x barra, que é a posição da espiga. Então, se tiver uma peça assim, eu vou ter esse perímetro, né, e mais o perímetro dos furos, mais a da faca de avanço, controle do avanço, e o pino aqui de controle, certo?
Tudo isso aqui eu somo esses perímetros e aí eu faço a distribuição dos centroides e eu encontro a posição da espiga, tá? Dica. Qual que é a dica, professor? É linha simétrica, tá? Produtos com simetria, essa aqui é uma ferramenta chamada de global, tá? Ela é invertida, ela tem o... não, isso aqui não é global, isso aqui perdão, é de progressiva. Isso aqui é progressiva. Faz um furo, faz aqui, faz o corpo. Essa aqui que é a global. Né? Ela é invertida, ela tem a matriz no punção, certo? E o formato da peça na matriz. Né? E aí, numa descida, ele faz o furo e faz o contorno. Certo? Então, a peça é feita numa pisada só, vamos por assim dizer. Tá? É que eu estou de tempo? Não tenho tempo. Deixa para a semana que vem a gente calcular, certo? Então, aí também 10 para 10. A gente calcula a força disso aqui. E, então, o que a gente calcula, né? Quando a gente projeta uma ferramenta. Claro, a força, para saber se a máquina tem capacidade ou não, certo? As folgas, um pouco antes aqui, calcula as folgas. A posição do centroide, para saber onde botar a espiga e ou o centro da ferramenta, se for uma hidráulica, tá? E aí que a gente vai ver o dimensionamento da tensão de compressão do punção e da flambagem do punção. Né? Flambagem, a gente vai pegar só a fórmula básica de Euler aqui. Isso a gente vai fazer semana que vem. A compressão a gente pega a força de corte dividida pela área da punção, certo? E aí o coeficiente de segurança indicado de 3 a 5, tá? Nossa tensão. De novo, isso aqui é uma forma bem simples, né? Quem é profissional do ramo já consegue estimar a fadiga e de punção e tal. Eu, não, infelizmente, não tenho acesso a essas fórmulas. Acho que deve ter até alguma norma que fala sobre isso, tá, pessoal? Se vocês forem atrás. Mas eu dimensiono assim, conforme está na literatura, e já te dá uma segurança de que tua prensa não vai quebrar na primeira pisada, certo? E a flambagem, isso aqui serve para te dar o comprimento máximo que tua agulha pode ter, certo? O comprimento máximo que tua agulha pode ter sem guia, né? Esse comprimento seria o comprimento para esse tipo de deflexão, tá? Deflexão. Então, isso é uma informação interessante para tu ter na hora de projetar uma matriz. O corte fino, a gente falou lá em cima, certo? Ele possibilita você fazer peças de alto acabamento. Tá aqui também ruim a imagem, eu sei. Mas com isso você consegue fazer uma engrenagem, por exemplo, tá? Estampada, a baixo custo e com um acabamento superficial muito bom. Tá? Qual que é a malandragem do corte fino? Além da folga, que aqui é em torno de 5%, a gente trabalha com 0,5%, ou seja, 10 vezes menor a folga. Certo? Aqui tem os ângulos, extração e tal, aqui a gente trabalha com ferramenta mais... Mas você tem a fixação da chapa, certo? A fixação da chapa e a fixação da chapa e aqui uma como é que é o nome disso aqui? Extrator, né? Contrapressão. Uma contrapressão sobre a punção. Tá? Então você vai pressionar o punção, ele vai descer reto, né? Tanto a punção quanto o extrator, desce prensando a peça, e aqui você tem um prendedor de chapa prensando a tua chapa. Aqui está prensando a sucata, perdão, e aqui prensando a tua peça, né? Então a gente tem a força do punção, a força do prensa-chapas e a força do extrator. Tá?
a forma construtiva, enfim, aqui tá meio bagunçado, vamos botar assim que fica melhorzinho. Aqui a folga, em função da espessura. A força de corte é a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula. Só que a gente tem a força do prendedor de chapas, do prensa-chapas, certo? Que é baseada no perímetro. No perímetro desse mordente aqui, ó. A gente vai ter um perímetro vezes essa alturinha, tá? Vai te dar uma ideia de tensão, certo? Então, essa força do prensa-chapa tem que ser tal que... Opa! Tem que ser tal que deforme o teu material. É isso que essa fórmula está dizendo, né? L vezes H vai te dar a tensão, enfim, isso aqui tem que deformar o teu material. E a força do contrapunção, né, do extrator, ela é baseada numa pressão de 20 até 70 megapascal, tá? 20 para peças finas e superfícies planas e pode chegar a 70, dependendo da complexidade da tua peça. Altura H em relação à espessura, né, para garantir que você vá prensar a tua chapa. 1/3 mais ou menos da espessura aí. Opa. De contra... O que muda do corte para o outro? Ele tinha me falado, o Emerson tinha pedido, só para ficar claro para você. Eu vou ter folgas bem menores, e para conseguir essa folga menor, e para garantir que a força seja encaminhada para o lugar correto, né? Eu preciso ter uma força de prensa-chapa e uma força de contrapunção. Ô, professor, Forças têm que garantir a prensa-chapa. Pode falar. nós temos lá a funcionadeira e ela tem essas função aí nativa dela, sabe? Quando faz a ferramenta já vem com prensa-chapa. Sim. E fica quase zero, a rebarba está bem afiadinha e usando Isso. a espessura correta para a ferramenta, fica quase zero a rebarba. A espessura que você consegue cortar ali. Assim, a máquina, ela vai até 8 milímetros. Mas a gente corta no máximo 375, porque faz um barulho muito forte ali, os vizinhos chamam a polícia. Tem que botar um isolamento no redor da máquina. É, teria. Mas mesmo assim é um barulho... Bom, treme o piso lá, sabe? Sim. A vibração é muito grande. Daí a gente corta até no máximo 375. Mas ela tem a opção de corte fino também? Tem. Quando tu encomenda a ferramenta, tu já encomenda a ferramenta com prensa-chapa, sabe? Sim. E ela faz um corte, assim, perfeito. O corte fino, ele tem que ter prensa-chapa, sim, mas tu consegue fazer um corte cis-elemento com prensa-chapa também, entendeu? Ele até garante o acabamento da tua peça aqui. Mas a questão do corte fino, tu tem que avaliar se tem essa folga aqui, ó. Porque às vezes... daí quando tu encomenda, não é todo o material, toda a ferramenta que é mais cara com prensa-chapa, né? Aí, então, só se quando é exigido. Daí vem o conjuntinho ali, o ponção e a matriz. Daí já vem calculadinho certo lá da fábrica com o prensa-chapa certinho. Sim. Mas é que o que eu quero dizer é que aqui também tu tem prensa-chapa que facilita um monte o teu corte e garante bem mais a planicidade da tua peça, certo? Sim. No corte fino você tem que garantir um pouco a força que é muito maior do que nesse caso aqui. E essa força tem que ser muito mais controlada do que nesse caso aqui. Então, é indicado esse Vzinho para garantir que tu efetivamente morda a peça. Entendeu? Não, lá não tem esse... Lá é diferente, ele é plano, o prensa-chapa. É liso, né? É liso, ele pega na parte útil da peça. Isso.
E aí, além o que manda o corte fino é a folga. Então, eu teria que ir lá e efetivamente medir a folga, tá? A dica que a gente pode te dar é o seguinte: o corte normal, ele gera uma parte cisalhada, lisa, e uma parte quebrada. O corte fino, ele tem quase que na superfície total, uma zona cisalhada. Então, olhando a Sim. peça, tu já vai saber se ela tem um corte fino ou um corte. Ela não teria o estouro, aquele de corte que a gente chama, Não professor. tem. Não, Teria mais área de isso, estouro, que seria corte mesmo, e o cisalhamento bem pouco, seria o contrário, então. isso aí. Isso É aí. isso aí. Aqui. Tá, e se eu tiver uma ferramenta já existente, então o Fine Blank não me interessa a máquina, eu posso usar uma excêntrica tanto para o corte fino como para o corte normal, seria, né? Eu posso É, usar a mesma mas máquina, só que vai mandar a ferramenta ou a máquina vai influenciar também? a velocidade é que na real assim a tua prensa excêntrica normalmente ela não tem tanta precisão. Ela tem muito impacto e esse impacto dificulta o processo. Como tem a folga Certo. muito apertada, enfim, essa vibração ela vai desgastar a tua peça muito rápida. Então o pessoal indica Certo. que seja numa prensa hidráulica. Hidráulica, né? Eu vi algumas máquinas já específicas para Fine Blank, né? Isso. Seja hidráulica Mas, e com mas controle de pressão, né? Você prensar a chapa e isso aí, depois começar a cortar. entendi. E se eu tivesse um problema de uma peça com muita rebarba, e eu quisesse melhorar, eu poderia então até pensar em botar um extrator embaixo dos punções para minimizar a rebarba, mesmo sendo uma prensa normal, né? Pode botar um prensa-chapa, que nem diz o Odair ali com uma mola, né? É Já, que prensa chapa a maioria já vem na parte de corte, né? Para segurar firme e realizar o corte da faca. Eu digo por certo, dentro do punção, né? Tipo, tem o punção e a matriz. Eu certo. botar um extrator dentro da matriz ali, né? Para poder acompanhar É, a saída. O problema é o cavaco, né? Também. exatamente. Não, E eu tô pensando para. Tem um monte de peças, às vezes, que tem rebarba, é ruim de tu acertar, né? sim. A rebarba, a indicação básica é folga. E mais do que isso, não tem muito o que tu fazer, né? E é as duas coisas, né? Se tu deixar pouca folga, ela estrangula e fica rebarba. Se deixar muita folga, Ela ela fica dobra, dobra, isso aí. ela escoa o material para dentro da matriz e fica rebarba. Eu vi o pessoal testando com um saco plástico. Pega um saco de uma folha de plástico e bota na matriz antes de cortar a peça. Aham. Se ela descer e cortar o plástico, a folga tá excelente. Os É. mais antigos, né? Eu digo. Sim, sim, sim. Mas é porque aí tu pega a espessura do plástico, né? É isso aí. É que nem Isso aí. aquela do usinagem lá, usar o plástico do cigarro lá. A rebarba, ela é um mal bem complicado de tirar, Emerson. Eu nunca pensei em usar um contra-suporte lá, daria para fazer um experimento. É porque tu tem todo o porta, por exemplo, tu vai fazer dois punções, né, que descem. Tu tem o porta-punção ali e tem a matriz embaixo. Isso, Poderia criar até com mola mesmo, que a gente falou, um extrator embaixo e o corte, né, para tentar eliminar a rebarba. Uma pressa crítica, talvez, né? é. O Ah, problema é só a saída do retalho, né? Tu vai ter teria que que tirar, sair porque para vai cima, jogar pra né? cima. Que nem uma estampagem, teria que sair para cima e tu limpar ela. Poderia sair e ter um ar, né, um jato de ar e jogando para longe também. Mas Isso, legal, dá para pensar em algumas coisas. dá para pensar. Nunca tinha pensado dessa maneira, mas dá para pensar. Beleza. Então, dá para pensar o que mais. Só para a gente finalizar. E bom, enfim, isso aqui eu já falei. A gente vai calcular semana que vem. Eita, não tá indo aqui. Perará, perará.
Esse artigo aqui, já passou minha hora já. Esse artigo aqui eu tenho uma cópia dele, ele é bem para isso, e os caras falaram que esse aqui o maior problema era justamente tirar o cavaco dessa peça. A peça final ficou muito boa, mas o problema é tirar o cavaco porque, enfim, tem um eixo que passa aqui que segura essa peça de baixo, né? E esse cavaco, se ficar aqui, ele detona a próxima peça, né? Então, foi uma alternativa, um estudo que eles fizeram que visa isso aí. E esse cara aqui é um brasileiro, de São Paulo, acho que aí ele eliminou uma operação de usinagem. Essa peça aqui, ela ia ser usinada para ter uma bucha aqui, um mancal, né? Uma aplicação mais ou menos desse tipo. E aí ele usou esse punção com essas arestas afiadas aqui, né, de corte, e ele fazia o processo de estouro, de furação, e no curso do punção ele fazia o corte, tá aqui as rebarbinhas aqui que saía no final do corte, e aí ele tinha no final um furo usinado, né? Isso aqui é tipo um processo de brochamento da usinagem e não ter a mente suja, conhece aí, para brochamento. Então ele incluiu dois processos num só. Tá? Só, eu sei que estou exagerando aqui no tempo de vocês. O professor lá, de Porto Alegre, Alexandre Rocha lá, ele estuda, cadê aqui meu punçãozinho? Aqui, pode ser aqui. Ele estuda revestimentos, né, em PVD, que é aquele gás de titânio, enfim, o mesmo utilizado na ferramenta de usinagem, né? Então, ele aplica aquele revestimento, faz uma nitretação a plasma e mais o PVD de titânio ou de outros materiais para estudar o aumento da vida útil da agulha, tá? Da agulha. E ele tem apresentado resultados muito eficientes, muito eficazes, tá? Então, assim, outra forma de reduzir custo em ferramentaria de alto volume, tá? De alto volume, seria a utilização desses revestimentos no punção. Uma coisa que antigamente era inviável, né? Ou impraticável, tá cada vez mais acessível, certo? Cada vez mais acessível. E o pessoal aplica e faz os testes e a vida útil aumenta consideravelmente. Claro que quando você afiar, que você retirar essa camada, você volta a ter uma punção normal. Então isso talvez o punção ele teria que ser retratado, né? Tratar ele novamente com essa camada aí. Então isso, sei lá, pode ser que seja um complicante na vida. Mas se você consegue aumentar a vida útil nem que seja da primeira fiada e ela se paga, já tá valendo, né? E aí todos esses riscos na lateral que o punção sofre aqui, né, distração e tudo mais, também ele aumenta a vida útil do corpo do punção, não só na aresta cortante, né? Então, se vocês têm algum problema desse tipo, essa é uma solução que já existe. Para rebarba não vou dizer que não tenha, mas eu nunca pesquisei, tá? Rebarba é uma coisa que na fábrica a gente sabe, cortou corte mecânico vai ter rebarba. A indústria automobilística ela né, exagera um pouco, não, mas ela tem uma exigência do nível de qualidade de peças muito superior. Então, isso implica, né, num estudo maior quanto à redução de rebarba nas peças. Tá? Então, nunca estudei, sempre fiz o feijão com arroz, mas né, tem que pesquisar, ver se existe alguma técnica e tudo mais para reduzir essa rebarba.
essa ideia do colega é uma ideia boa, talvez dá para aplicar aí. Mas isso aí, pessoal. Mais alguma consideração, hein? Vamos dormir? Tá? Então, aula que vem a gente continua essa parte da função. Eu faço os cálculos na primeira parte da aula. E na segunda parte da aula a gente vai para processo de dobra. Tá? Eu vou ver se consigo mais uns videozinhos aí para a gente assistir. Eu vi que o Emerson aí mandou umas fotos da ferramenta aberta. A gente vê semana que vem também. E no mais era isso aí. Tá, pessoal? Ô, professor. Oi. Eu vou tentar fazer uns vídeos lá na empresa do processo de perfiladeira, a utilização das prensas nos processos de perfiladeira, para o pessoal conhecer um pouco aí também. Isso, eu tenho os videozinhos de perfiladeira, eu vou mostrar semana que vem na parte do dobramento. Tu tem aquela do sliter? A faca do sliter ou não? Exagerando. Tem. Consigo fazer também. Esse ali tem a ver com esse processo. Mas se quiser, se tu já tem da perfiladeira, compartilha aí que a gente mostra assim. Não, eu trago semana que vem. Eu faço durante essa semana aí, né? Semana que vem eu trago. Então, muito obrigado. Obrigado pela... O cara dá o dedo, o cara já perde a mão, né? Não é fácil. Mas beleza, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela colaboração. Uma boa noite e semana que vem a gente conversa.